Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Com instrumentos despertarei, te darei graças entre os povos, Senhor. Cantarei e louvarei entre as nações, a se estender sobre a terra está tua glória, Senhor. Teu amor é leal acima dos céus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Com instrumento te louvarei, te darei graças entre os povos, Senhor. Acima dos céus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Com tua mão está sempre a salvar, e que sejam libertos a quem amas. Do teu santuário abençoa nações, e triunfarás entre os povos, Senhor. Cantarei e louvarei entre as nações, a se estender sobre a terra está tua glória, Senhor. Teu amor é leal cantarei e louvarei, ó glória minha. Cantarei. Ó bom Deus que olha por nós e conhece permite recomeçar. De manhã eu a minha voz e a esperança me faz renascer. Teu amor é o que me faz andar, tua graça é o que me faz sonhar. Bom é cantar ao Senhor, bom é viver pra te amar, bom é servir onde eu for, sentir teus braços me carregar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Sempre irei te adorar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. De manhã ergo a minha voz e a esperança me faz renascer. Tua graça é o que me faz sonhar.
Senhor. Bom é viver pra te amar, bom é servir onde eu for, sentir teus braços me carregar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. De manhã. Meu Senhor logo vai voltar. Prepare o caminho do Rei. Meu Senhor logo vai voltar. Prepare o caminho do Rei. Deixe tudo pronto para aquele dia. Prepare o caminho do Rei. Você está dormindo, é hora de acordar. Levante e vem trabalhar. Você que está nas trevas, Deus vai iluminar. Levante e vem trabalhar. Meu Senhor logo vai voltar. Prepare o caminho do Rei. Deixe tudo pronto para aquele dia. Prepare o caminho do Rei. O estrangeiro é o escravo também. Prepare o caminho do Rei. Não temos tempo para perder. Prepare o caminho do Rei. Meu Senhor logo vai voltar. Prepare o caminho do Rei. Deixe tudo pronto para aquele dia. Prepare o caminho do Rei. Meu Senhor Logo vai voltar. prepare o caminho do Rei. Deixe tudo pronto para aquele dia. Prepare o caminho do Rei. Prepare o caminho do Rei. Prepare o caminho do Rei. As crianças vão para a salinha, né? Vamos continuar? Vamos tomar nossos lugares. Vamos também continuar louvando ao nosso Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o
justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. E merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Esse é o momento da ceia. É um momento muito importante da nossa comunhão, um momento instituído por Jesus para a sua igreja, sempre que se reunissem em seu nome. E eu queria, nesse momento da ceia, para nos ajudar na reflexão, ler um versículo que vai falar muito sobre um aspecto que é fundamental ao olharmos para esse momento, o que deve chegar em nosso coração desse tempo, né, que fazemos reunidos como igreja. Vamos ver 1 João, capítulo 4, versículo do 8 ao 12. Primeira carta do apóstolo João, 1 João 4, do 8 ao 12. Vou marcar aqui.
ver aí. 1 João 4, versículo do 8 ao 12, diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Dessa forma, Deus manifestou seu amor entre nós. Ele enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, enviou seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é aperfeiçoado em nós. Então, esse momento da ceia, quando Jesus institui para a igreja e dá esse lugar e essa importância, ele coloca esse momento como um momento de profunda reflexão dos cristãos, né, sobre o próprio coração, sobre a vida, sobre a fé, mas sempre com a perspectiva do amor de Deus, né? E quando a gente fala em amor, a gente tem dois caminhos, né? A gente tem o caminho de pensar no amor que a gente tem praticado, só que Deus ele nos convida a ir para um caminho mais fundo, mais profundo e mais desafiante e mais difícil, que é você tentar refletir sobre o amor que você recebeu de Deus. E esse versículo que João instrui a igreja, ele diz assim que a partir dessa reflexão, você vai ser capaz de oferecer esse amor que você recebe para os outros, né? E ele diz que esse amor ele é manifestado quando Jesus é entregue por expiação pelos nossos pecados. Então, olhar para a cruz é a fonte de inspiração do maior amor do mundo, que deve ser a reflexão dos nossos momentos do partir do pão. O que nós fazemos nessa vida é muito importante. O amor que nós rendemos às pessoas é muito importante. Porém, o amor que recebemos de Deus vai ser esse amor que vai mover você a chegar ao coração de Deus. Vai ser esse amor que vai mover você, permitir que o coração de Deus chegue a você. No final do versículo, ele diz assim que ninguém jamais viu a Deus se não amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é aperfeiçoado em nós. Então ele diz que o amor que é aperfeiçoado em nós não é o nosso próprio amor. O nosso amor, ele não é aperfeiçoado em nós, o nosso amor. Não é o que nós fazemos que é aperfeiçoado. Eu estou conseguindo fazer melhor do que eu fazia antes, né? O amor que eu rendo às pessoas tem melhorado. Não é isso que ele fala assim, que o que é aperfeiçoado em nós é o amor de Deus. Então, ainda assim, é o amor de Deus. Então, quando nós amamos, ainda assim é o amor de Deus. E é esse amor que é aperfeiçoado em nós. Então, esse momento da ceia, ele ajuda a gente a colocar o nosso coração no lugar certo, que não é em nós mesmos, né? Mas no amor de Deus. Não que tenhamos amado a Deus, né? Não é o nosso movimento na direção de Deus, o momento da ceia. É pensar no movimento que Deus fez em nossa direção. O quanto custou esse movimento de Deus em nossa direção. O quanto custou para Cristo o movimento de Deus em nossa direção. O quanto de sangue e de corpo custou para Jesus esse movimento de amor em nossa direção. E pensar nisso nos faz amar. E ainda assim, com um amor que não é nosso, ainda assim é um amor de Deus, que é aperfeiçoado em nós. Então eu queria muito nesse momento da ceia que a gente pudesse refletir nisso. Onde está o amor de Deus em nossas vidas, né? E pensar o quanto Deus quer usar o seu próprio amor através de nossas vidas na vida do outro, né? Então vamos orar juntos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama, Deus, a refletir num lugar, Pai, que é tão incomum para nós, Pai. Um lugar, Pai, que para nós é tão desafiante adentrar, Pai, que é o seu amor, Pai. O amor que o Senhor direciona para nossas vidas na cruz, Pai. Nos ajuda nesse momento da ceia, Pai, a olhar para esse amor, Pai.
a permitir que esse amor invada nosso coração, a permitir que esse amor seja o referencial e a força que vai nos fazer amar, Pai, o seu amor, Pai. Muito obrigado, Pai. Perdoa nossos pecados. Oramos muito agradecidos em nome de Jesus. Amém. Dando seguimento agora ao momento das ofertas. E aí, para esse momento das ofertas, eu quero ler uma passagem que vai nos ajudar a refletir sobre esse momento, que está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. É a carta aos Coríntios, 2 Coríntios, carta de Paulo, capítulo 8, versículo 9. Diz assim, ó. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Então o apóstolo Paulo está tratando aqui de alguns trechos, falando sobre o movimento de oferta das igrejas, a generosidade, você se importar com as necessidades de outros grupos, né, cristãos. E ele culmina essa reflexão sobre oferta falando de uma coisa que é grande e, ao mesmo tempo, que é simples, que é Jesus. Então, ele diz assim que o movimento de Jesus foi o de se dar, foi o de se doar, foi o de se ofertar por cada um de nós. E aí, esse movimento de Jesus mostra o caminho sobre o que fazer com o que temos e com o que somos, que é dar, doar e ofertar, com o propósito de amar e alcançar vidas, porque Jesus foi assim conosco, com tudo que Ele tinha e com tudo que Ele era. Então, nós, como seguidores dEle, vamos, no momento das ofertas, pegar o coração de Jesus, né?
E esse coração ele mostra para a gente claramente, né, o que fazer com relação ao que Deus tem nos dado e ao que somos. E aí é nesse espírito que estamos aqui nesse momento das ofertas. Então vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado ricamente, Pai. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor promete, Pai, na sua palavra, Deus, que não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, que o Senhor cuida, Pai, das nossas necessidades, e o Senhor tem feito isso de maneira generosa, Pai, de maneira amável, Pai. Nós temos muita gratidão pela maneira como somos cuidados e amados pelo Senhor, Pai. Queremos muito também, Deus eterno, ter esse mesmo coração com todas as necessidades que estão ao nosso redor, Pai, as necessidades da igreja, dos irmãos, da comunhão, Pai, porque Jesus foi assim conosco, Pai, e constrangidos pelo amor, Pai, pelo movimento dele, Pai, com o que ele tinha, com o que ele era, Pai, queremos ter esse coração também repleto de gratidão, Pai, porque somos abençoados ricamente pelo Senhor, Pai. Oramos agradecidos, abençoa esse momento, em nome de Jesus, amém. Vamos por de pé. Nesse momento, vamos cantar, louvar ao nosso Deus e podemos fazer nossas ofertas. 1, 2, aí. Cantem alegres com todas Gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Cantem dia e noite com todo o coração, pois Deus é o nosso protetor. Cantem alegres com toda gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Cante dia e noite com todo o coração, pois Deus é o nosso protetor. enquanto viver falarei da sua bondade, pois Deus merece o louvor. Que todos se alegrem e cantem com amor, pois sua palavra é eterna. Vou cantar aleluia ao Senhor, Toda gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. cantar Dia e noite com todo o coração, pois Deus é o nosso protetor. vou cantar aleluia Alegres ao com Senhor. toda gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Dia e noite com todo o coração, pois Deus é o nosso protetor. Enquanto viver Falarei da sua bondade, pois Deus merece o louvor. Que todos se alegrem e cantem com amor, pois sua palavra é eterna. Pois sua palavra é eterna. Pois sua palavra é eterna. Podemos sentar. Bom dia, igreja. Esse é o momento da pregação do Senhor. A gente vai continuar refletindo sobre os provérbios de Jesus. E hoje o provérbio está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Então lhes disse Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado.
Antes de começarmos a refletir, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, queremos engrandecer e exaltar o Teu nome. Obrigado por mais um domingo que estamos reunidos para louvar o Senhor, para agradecer. Obrigado, Deus, por mais um domingo que estamos aqui. Que o Espírito Santo do Senhor possa continuar conduzindo este culto, conduzindo esse momento que vamos refletir na Tua Palavra. Que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre nós e nos dê entendimento, discernimento e fortalecimento espiritual para entendermos a Tua Palavra e continuarmos vivendo uma vida que agrada ao Senhor. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Para entender o contexto, vamos voltar alguns versículos, lá no versículo 23. Marcos 2, 23. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então, no contexto, Jesus está indo para um povoado, e no caminho eles estão passando ali numa lavoura de cereal. E pelo jeito ali os discípulos estavam com fome, e eles começam ali a colher, a comer as espigas no sábado, né? E os judeus, eles têm uma série de regras, uma série de verbos que não podem ser executados no sábado. E colher, lavrar, caminhar, lavar, um monte de coisas eles eram proibidos no sábado. E os fariseus questionam Jesus, né? Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Aí Jesus vem contar uma história, né? Vocês não lembram, vocês não leram que Davi, lá necessitado, no momento onde ele estava sendo perseguido por Saul, ele vai até o Abiatar, que era o sumo sacerdote na época, e ele pede para Abiatar para comer os pães, porque eles estavam com muita fome. E Abiatar, cheio de misericórdia, quebra a regra de que somente os sacerdotes poderiam comer. E Abiatar sabia que ele era o rei ungido de Deus. E por isso Abiatar entrega para ele os pães, descumprindo uma regra que seria que só os sacerdotes poderiam comer, e cumprindo outra, de ser misericordioso, de amar, de ajudar. Então, ele coloca como amar as pessoas, ajudar os necessitados, está acima de algumas outras regras. E ele fala que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aí, em outras versões, é muito interessante que eu peguei aqui outras versões. Na NVI ele diz, né? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Na NTLH ele diz: o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. E eu achei uma versão em inglês também bem interessante, que ele fala que o sábado foi feito para suprir as necessidades das pessoas, e não as pessoas foram feitas para cumprir as regras do sábado. Então Jesus está trazendo aqui, combatendo uma idolatria, porque eles estavam idolatrando o sábado, tornando o sábado, a regra do sábado, mais importante do que qualquer outra coisa. Então os discípulos ali estavam com fome, aí tem outra escritura que a gente vai ler que Jesus cura no sábado, eles condenam Jesus por isso, para ele não curar no sábado, não ajudar as pessoas no sábado. Então o sábado estava sendo superestimado, sendo idolatrado, colocado como acima de o mandamento, o maior mandamento. Nada poderia ser feito porque é sábado. E tem um princípio de entendimento dos mandamentos que eu aprendi lá na escola de missões, que é regra e princípio.
Todo mandamento ele tem uma regra que é como se fosse um método, como obedecer. E o princípio é a motivação, é a razão pela qual aquela regra, aquele mandamento, ele foi instituído. Então a regra o que era? Não podia trabalhar, não podia cozinhar, não poderia fazer um monte de coisa. Essa era a regra do sábado. Mas qual era o princípio? Por que não poderia trabalhar? Por que não poderia cozinhar? E o princípio era o descanso do corpo e a adoração a Deus. A gente vai ler lá em Êxodo 20, os primeiros livros da Bíblia, Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo 20, lá nos 10 mandamentos. E o versículo 8 é o quarto mandamento, onde Deus estabelece o dia de sábado. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, Deus estabelece aqui o 7º dia, o sábado do descanso. E qual é o contexto do estabelecimento do sábado? O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, lá no Monte Sinai, Deus entrega os 10 mandamentos. Então, no Egito, o povo de Israel era escravo. Então, não tinha dia de descanso. Não tinha dia de você... Não, hoje os escravos não vão trabalhar. Escravo não tem isso. O escravo trabalhava todos os dias. Então Deus estabelece esse dia separado para que eles não trabalhassem e santifica para eles descansarem e buscarem a Deus. Buscarem a palavra de Deus, buscarem em oração, buscarem em comunhão. As pessoas, ir no templo, sacrificar. O sábado era separado para isso. O sábado também era descansar do seu trabalho. E quando a gente descansa, a gente confia em Deus. Todo dia a gente dorme. Então o descanso é muito associado a Deus. Quando a gente dorme, a gente não tem ação. Alguém pode nos fazer mal, alguém pode invadir a nossa casa. Então a gente perde todo o discernimento. A gente confia que Deus está protegendo a nossa casa, que conduz cada coisa, a gente fechou lá a porta. Então a gente dorme, nós descansamos. E quando descansamos, confiamos em Deus. E a gente poderia viver como vive muitas pessoas hoje, trabalhando todos os dias trabalham naquela busca frenética de dinheiro. Hoje o trabalho tem sido o primeiro lugar na vida de muitas pessoas, onde trabalhar, acumular riquezas, construir. Só que não é isso que Deus quer para nós, o trabalho em primeiro lugar, não. Deus em primeiro lugar, família em segundo, trabalho lá terceiro, quarto. Mas o sábado ele veio para isso, como um descanso e como um dia para a gente buscar a Deus, para o povo de Israel buscar a Deus. Esse é o princípio. E a regra seria no sábado, no 7º dia. Hoje, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós não guardamos o sábado como antigamente, antes de Jesus. Jesus nos estabelece uma nova aliança, uma nova forma de adorar a Deus. O princípio continua, precisamos descansar, precisamos adorar a Deus, mas a regra pode ser diferente. Podemos guardar o domingo, podemos guardar o sábado e domingo. Eu trabalhava numa oficina e eu fazia de tudo para não trabalhar no sábado. Conversava com o patrão, adiantava o serviço na sexta. Quando tinha que trabalhar no sábado era uma tristeza. Aí o patrão deles perguntou: você é adventista, que você não gosta de trabalhar no sábado? Aí eu: não sou adventista, eu sou pior que adventista. Da adventista guarda o sábado, eu quero guardar o sábado e o domingo. Porque só o sábado se eu tenho o sábado, se eu posso guardar o sábado, que legal, eu posso consagrar o sábado e domingo para estar com a minha família, para estar com Deus, para estar com os irmãos. Se pudesse ter um terceiro, seria melhor ainda. Mas a gente tem que trabalhar, tem que correr atrás do nosso sustento. Mas essa questão de princípio e regra
ela é muito importante, me ajudou muito a entender muitos mandamentos, e nessa questão do sábado principalmente, porque se a gente se pegar muito a regra, fazemos iguais os fariseus. Nós idolatramos a regra e esquecemos o princípio. Eles ali estavam idolatrando a regra, tem que guardar o sábado, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas e o princípio de descansar, o princípio de louvar a Deus, de buscar a Deus é deixado de lado. O princípio chega a ser mais importante do que a regra. Eles caminham juntos, como a fé e a obra. Precisa ter a regra, precisa ter uma ordem. Tem esse princípio de louvar a Deus, de buscar a Deus, de descansar. A gente pode fazer no sábado, no domingo ou qualquer outro dia, mas os dois caminham juntos, o princípio e a regra. Vamos ver lá em João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 21 e até o 24. João 7, 21. Jesus lhes disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade não tenha sido Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então aqui Jesus está debatendo com os religiosos, porque aí Jesus confronta, né? Tem a lei de Moisés, a circuncisão. Então a circuncisão era uma marca na carne dos meninos, era feita no 8º dia de vida. Então podia cair no sábado, no domingo, qualquer dia da semana. E quando caía no sábado, eles não deixavam de cumprir, circuncidavam um menino. Então colocavam o mandamento, a direção de circuncidar no 8º dia acima do sábado. E ele questiona: por que vocês fazem isso no sábado e ficam cheios de ira contra mim por ter curado um homem no sábado? Então fazer o bem no sábado, né? Em outras escrituras, em outros momentos ele vai falar sobre isso, né? Que ele é Senhor do sábado, que o sábado é para fazer o bem. Então ele manda eles fazerem julgamentos não só pela aparência, não só pela regra, não só pelo aquilo que os olhos podem ver, mas julgamentos justos, né? A motivação, os frutos daquilo que Jesus está fazendo. Então, voltando sobre essa questão de princípio e regra, a gente vê mais uma vez que eles estão ali colocando a regra acima, a regra do sábado e não da cura. A pessoa estava doente, a pessoa estava necessitada, um aleijado, um cego. Que especial um milagre de cura, que especial. Eu nunca vi um milagre desse, mas em você estar ali e ver um milagre, a vida da pessoa foi transformada, inúmeros benefícios foram dados para ela, e eles estavam se pegando mais nessa regra do sábado do que no princípio de amar as pessoas, de ajudar as pessoas, de suprir as necessidades. Então, irmãos, isso é muito perigoso para nós, se pegarmos as regras e esquecermos os princípios, esquecermos para que fomos chamados, esquecermos para que devemos estar com Deus. Por que devemos ler a Bíblia todo dia? É uma regra, ler a Bíblia todo dia, mas qual é o princípio de lermos a Bíblia todo dia? De aprendermos de Deus, de termos comunhão com Deus, de orarmos todos os dias. Se a gente se apegar às regras, ficar fixado só na regra, a gente vai viver um legalismo, a gente vai viver um cumprir regras. Você fez isso? Fiz. Isso, fiz. Só que não é isso que Deus quer. Deus quer a nossa comunhão por Deus, quer que a gente faça sim, mas é fé e obras. Vamos ver Mateus capítulo 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo, eu acho que é o 21, é o 21 mesmo. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, vamos aplicar aqui a regra e o princípio, né? Ele fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, com a boca, né? Nem todo aquele que fala, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus, eu sirvo a Deus, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que somente com a boca professa isso, mas aquele que faz a vontade de Deus que está no céu. Então não é só falar, não é só levantar a mão, fazer uma oração, é viver uma vida de obediência à vontade de Deus. E como a gente conhece a vontade de Deus? Pela palavra de Deus, pela comunhão com a igreja, pelo Espírito Santo, conhecemos a vontade de Deus e assim vamos para o reino dos céus, porque caminhamos com Deus. Não é só palavras, não é só um compromisso de domingo, mas é uma vida de obediência à vontade de Deus. Aí ele fala no versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, profetizamos, Senhor, a gente expulsou demônios, Senhor, a gente fez muitos milagres, muitas obras, muito fazer, muita regra, fizemos, a gente fez. Só que a resposta de Jesus, nunca os conheci. Que resposta assim profunda, que resposta que nos leva a refletir. Como assim? Eles fizeram tudo isso no nome de Jesus, mas Jesus nunca os conheceu? Nunca houve um relacionamento entre eles, foi apenas obras, apenas regras, apenas fazer por outras motivações, por outros quereres, falsos profetas, que faziam em nome de Jesus, mas com outras motivações, com outros intuitos. E Deus ali até agia por meio deles, Deus fazia milagres, Deus expulsava demônios por meio deles, mas o relacionamento ali não existia. Eles estavam mais nas regras, no fazer, no legalismo, do que no princípio, no relacionamento com Jesus, no amor a Deus. E Jesus define isso como mal. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então a gente pode até fazer, podemos até ter muitas obras, muitas coisas, templos, ministérios, números, mas se não houver ali o relacionamento com Deus, a glória para Deus, o louvor para Deus, isso é mal. Estamos fazendo o mal aos olhos de Jesus. Isso não vai dar em nada na eternidade, não vai nos aproximar de Deus. Então, voltando para a escritura de Marcos 2, 27, o sábado foi feito por causa do homem, a regra foi feita para suprir as necessidades das pessoas, não as pessoas para somente seguir as regras. Deus, Ele não quer que a gente só siga as regras sem relacionamento com Ele, sem entender profundamente, porque se Deus quisesse que a gente só seguisse as regras, Ele não teria criado a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus criou lá o jardim do Éden, botou Adão e Eva lá, deu trabalho para eles cuidarem do jardim, Adão botou o nome nos animais, Deus criou Eva para que ele não ficasse sozinho, e a única regra que tinha era, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que Deus deixou eles escolherem. Onde Deus estava quando a serpente? Deus estava lá, Deus viu quando eles comeram, quando eles foram tentados, Deus deixou eles decidirem. Deus, Ele não quer que a gente viva como robôs condicionados, vocês têm que fazer isso desse jeito, dessa forma, apenas assim, vocês devem se vestir somente desse jeito, fazer desse jeito. Não, Deus quer que a gente tenha um relacionamento vivo com Ele, dia após dia, e nesse relacionamento Deus vai nos ensinando a vontade dEle, e a vontade dEle é específica para cada um de nós, e específica para nós como igreja, para nós como grupo. Então Ele quer conduzir a gente como nós conduzimos os nossos filhos. A gente que somos pais, nós temos crianças dentro da nossa casa e a gente coloca regras e ensina a eles, isso aqui por causa disso, faça isso, não faça assado. Só que a gente ama ele, a gente tem relacionamento, se diverte, brinca, tem alegrias, a gente tem momentos tão especiais com os nossos filhos. E não é só as regras, mas é esse relacionamento. Deus da mesma forma quer esse relacionamento, que sigamos as regras, mas que as regras não sejam Deus.
mas que Deus seja no lugar dele e a gente siga as regras por obediência, entendendo os princípios profundamente, por que estamos aqui, por que viemos no culto hoje, para louvar, exaltar o nome de Deus, para agradecer, porque temos convívio com nossos irmãos, porque vamos para a igreja em casa, porque a gente se abstém do pecado, porque a gente foge do pecado, porque de cada coisa é muito importante. Toda criança tem essa fase de ficar perguntando por que isso, por que aquilo, e a gente também deve se perguntar para não ficar nessa rotina de só fazer e perder a razão, perder o princípio, perder a motivação do porquê fazemos. Então, não precisamos guardar o sábado, mas precisamos entender que Jesus veio trazer uma nova forma de vida, onde a gente entende a vontade de Deus, onde temos acesso à vontade de Deus pela palavra, pelo Espírito Santo, e podemos executar a palavra de Deus, não pela nossa própria força, como falou Marcelo, mas o agir de Deus em nós. Deus nos usa. Somos instrumentos na mão de Deus, porque nos rendemos. Jesus, faça a sua vontade em nossas vidas. Lá no Pai Nosso ele nos diz: seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. E quem está disposto a fazer a vontade de Deus, Deus, eu vou fazer a sua vontade, não a minha, não de outra pessoa, não de um líder X, Y que a gente vê na internet com tantas filosofias malucas, mas a gente segue a palavra de Deus. A palavra de Deus deve falar ao nosso coração. Jesus quer aqui hoje nos mostrar que a vontade de Deus, que a regra está abaixo da vontade de Deus. A vontade de Deus está acima. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado por nos dar um caminho novo de estarmos perto do Senhor, não cheio de regras e estatutos complexos como tinha no Antigo Testamento, mas uma vida livre para caminharmos com o Senhor, com intimidade, com o Espírito Santo do Senhor, nos direcionando, nos conduzindo, pela Tua palavra que corta o nosso coração, que nos revela o que é certo, o que é errado, que nos revela o coração do Senhor, nos revela quem é Jesus, nos revela os mandamentos, as doutrinas dos apóstolos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado tudo o que precisamos para caminhar com o Senhor, para fazer a Tua vontade. Nos dê convicções profundas, Deus, para entendermos os princípios dos Teus mandamentos, as razões, os motivos pelos quais o Senhor estabelece cada um dos Seus mandamentos, das Tuas diretrizes, e elas conduzem a nossa vida, nos afastam do pecado, transformam o nosso ser, e somos tão gratos, Deus, por o Senhor nos dar tantas direções especiais e profundas para vivermos uma vida tão abundante, mesmo nessa terra tão cheia de problemas e dificuldades. Perdoa os nossos pecados, perdoa as vezes que não servimos e não fazemos a Tua vontade, mas nos ajuda, nos transforma, nos leva ao arrependimento dia após dia, nos levanta, Deus, depois de cada queda, depois de cada falha, para caminharmos de cabeça erguida, com uma consciência sem culpa, mas entendendo que o Senhor nos perdoou, que o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados e que podemos viver uma vida leve, nos arrependendo, nos transformando à imagem do Senhor a cada dia. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr de pé, cantar mais um louvor. Que consolação Tem meu coração descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus.
tudo em que vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Irmãos, a gente está uma semana do retiro, que vai ser lá em Glória do Goitá, no Serta. A gente está vendo com os grupos de bairro, ainda os irmãos que estão com alguma dificuldade e tudo, e a ideia assim, que a gente tem é que a gente faça todo o possível para todos irem dentro dos dias que estão disponíveis, né? Algumas pessoas vão trabalhar e vão tentar ir 2 dias, 3 dias, né? Então, converse com os irmãos que estão servindo a sua igreja de bairro, igreja em casa, né? Que a gente vai tentar assim que todos estejam lá, né? Assim, apenas se houver algum imprevisto, algum obstáculo maior, né? De força maior, mas fora isso a gente vai fazer de tudo para que todos possam ter esse tempo de comunhão, né? Que vai estar lá. Eu estava falando com o coral, né? Ó, vocês estão cantando hoje aqui e aí a próxima vez que vocês vão cantar vai ser lá, viu? Aí, dona Luzia, então, durante a semana eu não vou poder cantar, Falei, vai, mas como coral vocês vão cantar lá. Então, a gente fez um grupo aqui, que é um grupo mais de apoio, para algumas coisas que vão acontecer lá. Cada irmão desse tá junto com outros irmãos, trabalhando, assim, para ver alguns aspectos aí do retiro. Então, se você precisar de alguma informação, tiver alguma dúvida sobre alguma coisa próxima desses temas aqui, aí você já sabe quem procurar lá, né? A festa vai ter o quê? Vai precisar fazer o quê? Os palestrantes, tal, como é que vai ser a questão das aulas? Os alojamentos. Então, a gente vai meio que direcionar para esses irmãos, e aí você procure os irmãos específicos, né? Para tentar dar uma solução aí para você. A experiência que a gente tem aí dos outros anos, que a gente fez, é muito legal, assim, dá certo, né? Deus abençoa. Deus faz as coisas assim acontecerem, né? Os convívios também são muito profundos, né? Você passar 4 dias, né? 5 dias com irmãos, assim, né? Poder ter tempo, sem se preocupar. Agora eu tenho que sair, que vou trabalhar, vou ter aula, vou estudar, né? Estar lá direto, assim, é muito legal, assim. Então, quem puder aí, aproveitar esses momentos, assim. E as aulas, elas servem meio que para direcionar um pouco as nossas conversas, né? Então, servem assim para dar um tom, né? Para direcionar e a gente poder ter conversas assim muito profundas em Cristo, né? Então é isso, irmãos. Orem pelo retiro, né? Pela organização. Orem pelos irmãos aí que estão correndo atrás também dos valores, né? E uma coisa muito legal dessa edição é que está tendo muita ajuda de irmãos assim, ajudando outros irmãos a estarem lá, né? Eu vi história de gente fazendo rifa, gente fazendo doação, né? Então está tendo um movimento bem interessante assim de generosidade, né? Coração de todos, né? Isso agrada muito o coração de Deus, né? Então, não somente o fato de irmos lá vai ser especial, mas o processo está sendo especial, né? Está sendo um processo de amor, né? Então que Deus seja louvado por isso, né?
E aí o último aviso é um aviso... Será que tem um aviso maior do que o do retiro? Tem. Aí a gente soube aqui que vai ter um aviso de um batismo, né? Isso é maior do que um retiro todo, viu, pessoal? É o que faz os anjos fazer festa no céu, Deus se alegrar, soltar fogos, quando alguém entrega a vida a Deus, né? Se arrepende dos seus pecados, né? E entrega a sua vida ao Senhor, né? Aí, para dar esse aviso, eu queria chamar Felipe, e uma pessoa que vocês vão conhecer aqui, vocês já conhecem, mas ela vai vir aqui também para falar. Pode vir. Se acanhe não. Quando se trata desse assunto do reino de Deus chegando na vida de alguém, eu gosto muito de ler o que a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 13. Jesus ele fala de duas formas como o reino de Deus chega na vida de alguém. Versículo 44, a Bíblia fala assim: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz e vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu também é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino de Deus tanto chega na vida de alguém que está à procura, como chega na vida de alguém onde os discípulos estão à procura dele. Então, eu queria deixar aqui para que a Cássio faça o restante. Bom dia, igreja. Me chamo Acácio, para quem ainda não sabe meu nome. E hoje vai ser o meu batismo, como já foi falado. O batismo vai ser lá na casa de Donazinha, hoje às 4 horas. E eu espero que vocês possam ir para esse dia especial na minha vida. Então, agora eu vou orar pelo dia de hoje, né? E pelo evento que vai acontecer. Deus, Pai eterno, Senhor da terra e do céu, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor, que eu pude terminar os estudos e muitos outros que eu ainda vou fazer, Senhor. Eu tomei a decisão, Senhor, de fazer o meu batismo, Senhor, de seguir o Teu caminho, Senhor, nessa jornada, que não vai ser fácil, Senhor, eu sei. Senhor, eu peço a Ti que possa ocorrer tudo tranquilo, Senhor, para que meu batismo seja o melhor possível, Senhor, por favor. E acima de tudo, faça a Tua vontade. Essa oração que eu te faço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A palavra mágica aqui que o Marcelo pediu para dizer é: o nosso culto está encerrado.